Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast da semana passada, nós discutimos um pouco sobre geada, como prevenir e lidar com ela. No podcast dessa semana, nós vamos discutir um pouco do pós-geada. A gente foi pego de surpresa, não conseguiu se prevenir contra a geada, deu aquela queimada básica na planta, e aí? O que a gente faz? Como que a gente trata as nossas frutíferas? A primeira coisa que nós devemos ter é calma. Vamos naquela onda ali do respira, inspira e não pira. A planta ainda ela está metabolizando esse dano, ela está entendendo o que aconteceu, então nós devemos ter calma e deixar isso acontecer, entender a magnitude desse dano. Então isso vai levar em torno, depende muito das espécies, de 30 a 60, podendo levar até 90 dias. Então não tem muito o que fazer. Se você for um agricultor, uma pessoa mais inquieta e não aguentar de comichão para querer fazer alguma coisa, o que você pode fazer ao longo desse tempo, vendo o dano que está causando, até onde está necrosando, está tendo as mortes da planta, né? Principalmente em troncos grossos. Nós podemos tirar pedaços das cascas da planta com o auxílio de um canivete e a gente vai vendo até onde a gente encontra amarronzado ou escurecido. Quando for cortando esses pedaços bem superficiais mesmo e aparecer verde, é o sinal da onde a planta está viva. Mas aí, o que fazemos com isso? Esperamos. Porque às vezes o sintoma, o dano pode chegar, principalmente em galhos mais grossos, demora um pouco mais para o sintoma se mostrar, porque tem muita reserva. Nós temos de ir esperando um pouquinho isso acontecer. A primeira medida pós-geada é calma, deixa acontecer. Normalmente vai ter outras geadas, né? Então, às vezes não tem só uma geada no ano, pode ter outras para frente, e ainda está no inverno, a gente está num período frio, então não é interessante a gente mexer com a planta, deixa ela quietinha. Pelo seguinte fato, se ainda vai vir mais geada, a parte seca, a parte morreu, as folhas secas, elas vão ajudar a planta a proteger, porque ela vai proteger a parte que ainda está viva. Se eu for muito apressado e já querer limpar isso de uma vez, o que pode acarretar? Eu vou expor a parte viva, então se vier outra geada, não tem proteção, a parte viva está toda exposta e pode ser que eu aumente o dano causado na planta. Então paciência é importantíssima, a gente nunca força crescimento de planta no inverno. Vamos esperando, deixa lá, não acelera a queda das folhas, porque pode acelerar a brotação e se vier outro frio também dá problema, então deixa a planta quieta. Vocês estão vendo que eu estou insistindo muito em deixar a planta bem quietinha nesse período pós-geada, né? Principalmente no período que ainda pode ocorrer novas geadas e nesse período que ainda está frio. A gente vai mexer na planta só próximo à primavera ou quando a gente ter certeza que não tem mais risco de geada e já vai esquentar, perfeito? Porque é aí que eu vou dar o estímulo para essa planta brotar e recuperar. Então nesse período, pelo menos um mês aí pós-geada, que eu tenho que esperar, não tem muito o que fazer, o que eu posso fazer? Primeiro é quantificar os danos, tá? É importantíssimo eu estar andando nos pomares e estar vendo o quanto foi danificado. Então se só danificou folha, se só queimou folha, se queimou folha e ramo fino. Nessa época do ano nós temos alguns pomares que estavam iniciando floração, né? Mangueira, por exemplo, abacateira, algumas variedades já estavam com flores. Goiabeira, o pessoal de poda drástica, né? Tava podando e como foi uma geada que não tinha muito tempo, às vezes o cara nem sabia que dava geada na área ali, tinha goiaba nessa área, então preocupante. E muita gente perdeu esses brotos, essas flores, então eu tenho de avaliar isso. E avaliando quanto mais a geada pegou galho grosso, pernadas da planta, troncos principais às vezes, mais severa ela foi. E aí eu tenho de quantificar, ok? É muito importante a gente classificar ele em pelo menos leve, média e forte. Tá? Então geadas leves a gente vai considerar geadas que queimaram as folhas, só a periferia da planta, algumas ponteiras, não vai dar muito prejuízo para nós. Média é quando realmente já deu uma queimada boa na planta ali, né? Perdemos muito galho fino
algum outro galho grosso. E geada forte foi quando ela invadiu e pegou galho grosso. Atingiu pernada, matou pernada, chegando até galho principal. Ou uma geada de canela, né? Para quem não sabe o que eu tô falando, escuta o episódio da semana passada novamente que eu explico o que é geada de canela. A gente tem de quantificar essas coisas para poder refazer o planejamento anual, tá? É importantíssimo, porque se eu não vou ter safra, eu tenho de rever minhas contas, tenho de ver como fazer, eu vou ter de gastar o menos possível para não ter mais prejuízo ainda e adequar o manejo para o manejo de recuperação. Isso é importante a gente pensar nisso, mudar os planos, né? Vamos aplicar o PDCA lá, que a gente já falou também. Não foi culpa nossa, mas teve um problema, teve uma coisa, então aplica o PDCA e vamos refazer o planejamento da safra, né? Ver as contas, verificar o fluxo de caixa, né? Porque lá na frente a gente estava esperando uma receita que pode ser que não tenhamos, vai depender muito do dano da geada. E eu vou ter de mudar minhas saídas, né? De dinheiro, meus gastos, como que eu vou trabalhar isso. Então esse é o momento de calma, sangue frio e replanejar tudo. Replanejar esse ano e os próximos anos, dependendo do grau da geada. Então vamos fazer isso. Refez o planejamento, às vezes até a gente fazer isso a gente não sabe bem a amplitude do dano, porque ainda pode vir mais geada, mas já facilita e dá uma calma para nós pensarmos friamente no que fazer ali a hora que o período esquentar, no início da primavera, que é onde eu tenho condições de manejar bem minha planta. Pensando que a gente já passou por isso e está na primavera, o que eu vou fazer na planta? Então se for danos leves, só folha, não preocupo muito. Eu deixo a planta brotar, né? É importantíssimo em todas as situações esperar uma resposta da planta. A partir do momento que eu já tenho uma condição mais quente, não tem problema com geada, eu começo a reidratar a planta, então irriga. Quem não tem vai ter que esperar o período chuvoso e a partir do início da brotação natural dela, eu começo a agir. Por quê, pessoal? A partir do momento que ela brota, ela está mostrando para nós o que morreu e o que não morreu. Então ela está mostrando os lugares que eu vou ter de podar. Pós-geada, normalmente eu tenho de fazer uma poda. Ninguém melhor que a planta mostrar para nós onde podar. Então até onde ela brotar, eu sei onde eu vou podar, direciono a minha poda. Então em condições leves, às vezes até a brotação pode vir com uma nova floração. Se eu não tive uma desfolha muito forte, eu posso deixar produzir. Às vezes eu trabalho melhor um raleio, diminuo um pouquinho a carga para não prejudicar o acúmulo de reservas para o próximo ciclo e a partir do próximo vida que segue, vida normal, tranquilo. Nas podas médias eu vou ter que estar tirando algum outro galho que foi queimado. Então, a partir do dano médio ou danos só superficiais, só pegou topo, a gente tem de começar a pensar em que tipo de poda eu vou fazer. Às vezes é o momento fazer aquela poda de reforma do pomar que a gente estava enrolando para não perder produção. E às vezes esse é o momento. Já vou ter dano ou vou ter uma receita muito pequena, já segue para a reforma do pomar, faz uma poda mais agressiva, mais severa, para botar o pomar em ordem para o próximo ciclo, para nós tirarmos o prejuízo, né? A gente correr atrás desse prejuízo. Então podas médias, né? Danos médios, nós vamos ter de fazer podas um pouquinho mais grossas, vai demandar mais serrote, tirar galho grosso, melhorar a arquitetura da planta. Danos severos é uma poda mais forte, às vezes até uma redução total de pernadas, que eu vou e reinicio a planta de novo. Então, para quem já estava com o pomar meio capengoso em relação à poda e formação, é o momento, cara. Não pensa em produção, mete bala, reforma esse pomar. Você já não ia ter receita mesmo, então já aproveita esse ano aí como ano de reforma e mete bala, tá? Normalmente, plantas lenhosas, né, as nossas frutíferas, a maior parte são, os galhos grossos não são muito afetados. A gente consegue trabalhar bem rápido. E a partir disso, dessas podas, eu refaço a adubação para a situação que a planta tá, né? Se é uma recuperação, eu precisei fazer poda drástica, reformar a planta inteira, uma adubação forte de crescimento. Se é uma poda que ainda vai me permitir uma produção, faz um meio a meio, tá? Ou segue com as adubações de produção que você tinha planejado. Então vai muito de cada área do que aconteceu para nós manejarmos isso aí. E dependendo, se forem plantas muito novas, que corre o risco de ter afetado o galho principal, plantas de 1, 2, até 3 anos, dependendo da espécie, pode ter morrido ou sofrido demais com a geada de canela. Então, reavaliar se você vai ter de fazer um replantio. Dependendo da mortalidade de plantas, não vale a pena você substituir muda, renova tudo e vai embora. E plantios muito velhos, né? Não vai ser normal acontecer isso, você ter morte de plantas em plantio velhos, mais adiantados, mas pode ser que ocorra. E aí,
reavalia, já vê qualquer coisa, já inicia um novo preparo, reforma esse plantio e vai embora. Beleza? Sempre calma, avalia o dano, reidrata a planta e poda. Sempre na primavera, na estação quente. Poda dá vigor, faz a planta crescer. A gente quer recuperar a planta. Então, uma produção após um dano severo é muito prejudicial para a planta no médio e longo prazo. Sempre com isso na cabeça. E já começa a planejar as situações de médio e longo prazo. A gente sabe que teve geada, é uma geada com uma recorrência longa de 30, 50 anos, mas o clima muda, tá? Se aconteceu 50 anos atrás, ela vai acontecer de novo. Aconteceu esse ano, daqui uns anos para frente vai acontecer e nosso pomar vai estar aí. A gente não sabe se ela vai manter esse ciclo de 30, 50 anos, pode ser que ela antecipe. Então, a gente já tem de preparar o nosso pomar com isso. Então, trabalha as barreiras acima do plantio, organiza as podas. Para quem tem condição, instala uma aspersão. Quem trabalhar com as plantas de clima temperado, a aspersão foi a melhor opção, né? Uma irrigação por aspersão. Congelou a planta, ficou tranquilinho, não queimou nada e está produzindo tranquilo. Trabalhar com arborização dentro do plantio, né? Isso não tem problema, a maior parte das frutíferas vai tolerar um grau de sombra. Tem todas aquelas medidas que nós discutimos no episódio anterior que nós podemos botar em prática a partir de agora. Então não tem porquê nós não pensarmos nisso para o médio e longo prazo. Para quem não quer ter risco nenhum, às vezes troca o plantio de lugar, né? O produtor ficou muito mal acostumado com falta de geadas severas nos últimos 20 anos aí. Plantou em lugar errado ou assume que você vai ter problemas com isso no futuro, se não, troca o pomar, a hora que for reformar já faz uma área que é certeza que não tem. Beleza? Espero estar colaborando com você. Qualquer dúvida eu estou à disposição nas minhas redes sociais, já aproveita para seguir lá no Instagram, no Facebook, LinkedIn. Só botar Tatu da Fruta lá, vocês me acham em tudo. Abraço, até semana que vem.